Olá, meus amados e amadas, meus queridos e queridas telespectadores que nos acompanham em mais um estudo da Palavra de Deus. Eu cumprimento a vocês com a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus e o tema de hoje é um tema que aborda uma questão que muitas pessoas não concordam, dentro da Palavra de Deus. É um tema que fala a respeito dos dízimos e do sustento do ministério, sustento da pregação do Evangelho, mas é um tema que precisamos transmitir. Não podemos deixar de falar deste assunto, porque é um assunto bíblico e é um assunto que precisa de alguns esclarecimentos. Nós não estamos seguindo a sequência normal do livro Estudos Bíblicos. Esse tema seria um pouco mais à frente, mas nós resolvemos adiantá-los devido a algumas necessidades, de algumas dúvidas de algumas pessoas, de alguns pedidos em relação à abordagem desse tema. Então eu convido a você que se coloque de joelhos agora, juntamente comigo, para nós orarmos, e logo então, em seguida, estaremos iniciando as considerações a respeito deste estudo. Vamos orar? Querido e eterno Pai, que habita nos altos céus, louvado e engrandecido seja o Teu nome e o nome de Seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui, Senhor, para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, este tema sobre o sustento do ministério, que aborda a questão dos dízimos. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas têm resistência a este assunto, mas nós suplicamos, Senhor, que abra nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos este assunto de grande importância. Sabemos, Senhor, que vivemos tempos difíceis, onde muitos ensinamentos têm sido proclamados, mas nós queremos ser guiados, Senhor, segundo o fundamento da Tua Palavra, e te pedimos a iluminação ao abri-la agora para estudarmos este tema. Seja com cada um de nossos telespectadores, abençoando-os conforme a Tua santa e divina vontade. São bênçãos que te suplicamos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Como você viu, nós vamos abordar agora a lição de número 48, o tema de número 48 de nosso estudo, que trata sobre o sustento do ministério. A pergunta de número 1 diz assim: qual é uma das maneiras por que nos é recomendado honrar ao Senhor? Vejamos o que diz Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, honrar a Deus apenas de boca, apenas de língua, cantar cânticos, músicas, dizendo que estamos com isso honrando, louvando a Deus, não é suficiente. A palavra de Deus vem nos dizendo que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens, com a primeira parte de nossos ganhos. Pergunta 2. Que parte da renda de cada um reclama especialmente o Senhor como sendo sua? Vejamos então o que a palavra de Deus vem nos dizendo. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Levítico 27, verso 30. Então, nós vemos aí que as dízimas, a 10ª parte da produção daquela sociedade, que era uma sociedade agrícola, deveria ser dedicada a Deus. Pergunta 3. Para sustento de quem e para que obra era destinado o dízimo em Israel? Então vamos entender um pouco melhor. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Números 18, verso 21. Então nós vemos aqui que naquele contexto, o dízimo era destinado aos filhos de Levi, que era uma tribo sacerdotal, que ministrava ali o trabalho do templo, da tenda da congregação. E eles que deveriam receber então os dízimos, que eram a 10ª parte, que era 10% da colheita, que eles produziam, que toda a nação de Israel produzia. Esse mantimento, essa 10ª parte deveria ir para a tribo de Levi. Pergunta 4. Em que linguagem aprova São Paulo o mesmo método de sustento do ministério evangélico?
Então agora nós vamos para uma parte importante do nosso estudo, porque muitas pessoas dizem assim, não, o dízimo ele não era dinheiro, o dízimo ele era mantimento, ele era comida, e ele era para a tribo de Levi. Agora nós não temos mais a tribo de Levi, agora é o ministério cristão, né? E aí eles falam que não é mais necessário o dízimo. Mas vamos ver aqui como Paulo aprova isso no ministério evangélico, né? Após aí Jesus morrer na cruz e os discípulos começarem a pregar o evangelho. Vamos ver em que palavras Paulo vem defendendo então esse mesmo método de sustento do ministério. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, note aqui que Paulo está usando uma linguagem agrícola, mas com relação à pregação do evangelho. Se nós vos semeamos coisas espirituais. Acompanhe o texto aí. Será muito que de vós recolhamos as carnais, que no caso aqui seria alguma renda, né, para a pregação? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 11 a 14. Então nós vemos aqui claramente que esse mesmo sistema de financiamento da pregação do evangelho, do ministério evangélico, ele é defendido por Paulo no tempo atual, no seu tempo e também durante os próximos tempos nos quais a pregação do evangelho aconteceria, né? Vamos para a pergunta 5. Sobre que base fundamental repousa a exigência do pagamento do dízimo? Sobre essa base aí, olha, Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Então, quando nós devolvemos a Deus, através dos seus mensageiros que estão anunciando a sua palavra, que são financiados, que são sustentados pelo Evangelho. Eles pregam o Evangelho, então eles vivem do Evangelho, como o apóstolo Paulo vem defendendo. Então aqui, quando nós devolvemos essa parte que ele nos pede, nós estamos reconhecendo que a terra pertence a Deus. Nós estamos então devolvendo uma parte ao seu proprietário. Não é ele que precisa, mas são seus representantes, são seus mensageiros, os seus ministros, que estão realizando a sua obra, que precisam deste sustento para então assim continuar este trabalho e levar o pão de cada dia para suas famílias, né? Vamos para a pergunta 6. A quem pertence todo o ouro e prata do mundo? É semelhante à anterior, né? Em Ageu 2,8, o Senhor diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Pergunta 7. Quem é o dono de todo o gado e aves da terra? Porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Salmo 50, 10 e 11. Olha que Deus magnífico, né? Ele conhece todos os animais que existem na face da terra. Tudo pertence a ele, né? Pergunta 8. Quem dá ao homem poder para adquirir riquezas? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Deuteronômio 8, 18. Então, se você está aí com saúde, se você está aí com os seus atributos físicos em perfeito estado de funcionamento, para poder ganhar o seu dinheiro através do seu trabalho, você precisa entender que é Deus que te dá isso. Deus que te dá força, inteligência, saúde, para você adquirir as suas posses. Tá certo? Pergunta 9. Que declaração de Cristo indica que o homem não é o original proprietário, mas mordomo dos bens de Deus? Então vamos ver aqui que declaração é essa. Porque isto, o reino dos céus, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Isso é Mateus 25, verso 14, e ver também 1 Coríntios 4, verso 7. Nós vemos aqui que o homem é apenas mordomo. Deus é o original proprietário. E colocou aí ao cuidado do homem a administração dos seus bens. Pergunta 10.
Desde quando na história do mundo já ouvimos falar do pagamento do dízimo? Uma pergunta também muito importante, porque muitas pessoas falam assim, o dízimo é uma lei de Moisés, foi só para os levitas. Será que antes de Levi existe alguma referência a dízimo? Veja aí na palavra de Deus o que é dito a respeito disso. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, Hebreus 7, 1 e 2. Então nós vemos aqui que antes dos levitas, aqui no tempo de Abraão, já existia ali um sacerdote que recebeu dízimos de Abraão, que foi Melquisedeque. Pergunta 11. Que voto fez Jacó em Betel? E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 e 22. Então nós vemos aqui que antes de Levi, nós vemos aqui que Jacó ele também já tinha se prontificado aí, feito esse pacto com Deus, que se Deus fosse com ele, o abençoasse, cuidasse dele com roupas, com comida, etc., ele seria fiel a Deus e devolveria o dízimo de tudo. Então nós vemos que o princípio do dízimo, a existência do dízimo, ela é anterior aos levitas. Ela é muito anterior, É, portanto, evidente que o dever de restituir o dízimo era reconhecido pelos patriarcas como obrigação religiosa. Tá certo? Pergunta 12. Segundo que ordem foi Cristo feito sumo sacerdote? Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, verso 20. Então aí vemos que Jesus, ele foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele lá que recebeu dízimos de Abraão. Tá certo? Veja o que dizem essa nota em nosso estudo. Como o sacerdócio de Cristo sucedeu ao de Arão ou Levi, ou seja, veio depois, de Arão, de Levi, que era mantido com os dízimos de Israel, e como Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que recebia dízimos dos patriarcas, antes de ser ordenado o sacerdócio levítico, é simplesmente lógico e natural concluir que o ministério existente sobre o sacerdócio cristão deve ser mantido pelos mesmos meios que eram ambos aqueles sacerdócios, os dízimos do povo de Deus. Então, meus amados, fica então claro para nós que este sistema de sustento do ministério evangélico, ele é perfeitamente vigente ainda em nosso tempo. Porque Cristo hoje exerce um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. E se nós analisarmos com bastante cuidado, veremos que esse sistema ele é perfeitamente aprovado por Deus e eficiente no sustento da pregação do Evangelho. Se todos aqueles que se consideram fiéis, seguidores de Jesus, separassem 10% de suas rendas, que é o dízimo, mais ofertas voluntárias aí que são estipuladas segundo o coração de cada um, que é um tema que veremos em seguida, que é o tema das ofertas, que veremos no próximo estudo. Se todos aqueles que professam ser seguidores de Cristo fizessem isso, fossem fiéis nessa questão dos dízimos das ofertas, quanto de recurso poderia ser disponibilizado para a pregação do Evangelho? É certo que muitos homens perversos, muitos homens corruptos, muitos homens gananciosos, que estão usando aí estes recursos para enriquecimento próprio, têm usado e abusado dessa mensagem, dessa verdade da palavra de Deus, para o seu próprio enriquecimento, mas também para a sua própria ruína. Muitos homens aí têm desvirtuado a importância deste ensinamento para a sua própria aquisição pessoal, seu próprio enriquecimento ilícito,
e assim tem caído muitas vezes em descrédito a importância dessa mensagem. Mas é certo que é uma mensagem bíblica e precisa ser destinada ao fim correto. Se você não está fazendo isso porque você considera os homens corruptos, essa não é a melhor forma de você administrar essa situação. Por que você, então, você mesmo não separa 10% da sua renda e você mesmo destina este dinheiro para adquirir materiais e espalhar esses materiais, pregando a verdade da palavra de Deus? Folhetos, DVDs, Bíblias. Por que você não faz isso? Né? Talvez seria porque você, usando de alguns textos da palavra de Deus e algumas orientações de alguns homens, talvez veja que não é certo. Mas daqui a pouco nós vamos abordar um texto que vem aparentemente defendendo que isso deve ser levado para o templo, né? Nós vamos compreender um pouco melhor a respeito disso. Pergunta 13. Aprovou o próprio Cristo o pagamento do dízimo? Dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, verso 3. Então Jesus aqui falou claramente que os fariseus deviam fazer essas coisas, ou seja, dizimar, né, todas as coisas, mas não omitir as outras mais importantes, que era a misericórdia, o juízo, a fé, né? Então ele aprovou, ele endossou o hábito de dizimar, né? Pergunta 14. De que é culpada a pessoa que retém os dízimos e as ofertas? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias 3, verso 8. Então a pessoa que retém os dízimos e as ofertas, ele é acusado de roubo perante a palavra de Deus. Pergunta 15. E última de nosso estudo. A que respeito nos convida o Senhor a prová-lo e sob que condições promete ele grandes bênçãos? Então aí é o texto que eu mencionei há pouco, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 e 11. Então muitas pessoas pegando este texto aqui, ele vem dizendo, está vendo? Você tem que levar o dízimo para a igreja, certo? Para o templo, para a casa do tesouro. Mas para qual nós vamos levar? Para o templo católico? Para o templo batista? Para o templo luterano? O templo presbiteriano? Para o templo adventista do sétimo dia? Para o salão do reino das testemunhas de Jeová? Eu sei que eles não recebem dízimo, mas ofertas eles recebem, né? Para a congregação cristã do Brasil? Para qual casa do tesouro eu vou levar? Aí cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Não, você tem que trazer para cá. Mas essas igrejas estão pregando a verdade evangélica? Estão pregando o batismo verdadeiro, que é em nome de Jesus? Estão pregando o Deus verdadeiro, que é o Senhor Jeová? A divindade verdadeira, que é composta por Deus Pai, por seu Filho Jesus Cristo? Ou estão pregando uma mensagem de adoração distorcida, contrária à palavra de Deus? É necessário analisar isso. Porque se nós levarmos esse texto aqui 100% literal, nós também não vamos devolver dízimos em dinheiro, vamos devolver mantimento, que aqui vem dizendo, para que haja mantimento na minha casa. Porque era esse mantimento que era usado pelos levitas para o seu sustento. Certo? Então nós precisamos aqui ter a noção, a ciência, de que esse texto é proclamado em um contexto da época, mas que ele precisa de uma aplicação para o presente. Tá certo? Então que Deus dê sabedoria a cada um de vocês, assim nós finalizamos o nosso estudo, que fala sobre o sustento do ministério. De forma alguma queremos encerrar este assunto por aqui, mas nós já vimos aqui evidências suficientes para endossar ainda até hoje a prática de separar dízimos e ofertas
para financiar aí, para sustentar o ministério evangélico, mas que Deus conceda a você que nos assiste sabedoria para que você continue pesquisando, buscando direção de Deus, para que você seja fiel, porque se você estiver retendo isso e usando de forma inapropriada, você é acusado de roubar a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Que Deus dê sabedoria a você, para que você não incorra neste terrível erro, você venha então assim saber o que fazer, como destinar esses recursos tão importantes para a pregação do verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno a todas as nações. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim o nosso eterno Pai Celestial nos permitir. Até mais!